Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Verso 19 diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: O rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Olha que interessante, veja: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Verso 31, diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma, ajuda teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que me negues, antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos lá no verso 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Diga amém. Hoje eu quero falar com você sobre conversão. Conversão não é uma palavra necessariamente referente à fé. Conversão nada mais é do que você mudar o sentido ou o fundamento de algo. Por exemplo, hoje você tem muitos equipamentos que fazem conversão de MP3 para MP4, conversão de vídeo para MP3. O que significa isso? Que ele muda o fundamento daquilo, ele muda o código, ele muda a base daquele arquivo. Porque conversão nada mais é do que uma mudança radical, seja na direção ou seja no fundamento. E não há uma pessoa que não precise passar por conversão. Como eu disse na oração, meu irmão, não há ninguém que pode dizer: eu sou 100% convertido. Você pode ter entregado a tua vida para Deus, mas não quer dizer que toda a tua vida ainda foi transformada, porque sempre tem uma parte que a gente luta para tentar do nosso jeito. Algumas pessoas ainda não converteram a forma como eles lidam com o dinheiro, querem continuar ficando sem dizimar e ofertar. Outras pessoas não lidam a forma de perdoar, querem guardar remorso, se vingam, tentam do seu jeito. Elas não permitem que a outra pessoa receba o perdão e elas deem legalidade para elas seguirem em diante. Então, não há uma área da nossa vida que não precise de conversão, ou seja, de mudança. Veja, deixa-me tentar explicar melhor um pouquinho para você. Isso aqui é reversão. O problema é que muita gente na igreja vive tendo reversão, e reversão não é conversão. Isso aqui é conversão. Veja, se um poste cai na minha frente e eu continuo andando e eu me desvio dele, eu não me converti, eu divergi. Eu tive uma divergência, um desvio. Isso aqui, ó, isso aqui é perversão. Isso aqui não foi criado para sentar.
perversão, eu estou abusando, corrompendo o propósito disso. Então, conversão não é você abusar de um propósito, não é você voltar atrás. Conversão não é você mudar um pouquinho no domingo e voltar a ser quem você era na segunda. Não entendeu o que eu falei? Não vai entender nada agora. Conversão é você ter uma mudança radical no domingo, permanecer com ela na segunda, manter ela na terça, manter ela na quarta. Esse é um texto que é cheio de conversões, cheio. Eu sei que você só leu de uma conversão, mas ele é cheio. E Deus me deu essa palavra porque eu acredito que para alguém aqui nessa noite, você está prestes a viver a tua grande promessa, mas enquanto você não se converter, enquanto você não mudar o teu pensamento, enquanto você não mudar a direção dos teus costumes, dos teus hábitos, enquanto você não quebrar algumas coisas na sua rotina, enquanto você não tiver de fato uma conversão, não me importa se você é obreiro, não me importa se você tem trocentos anos de crente, enquanto você não tiver uma mudança de direção, não fizer uma convergência, uma curva e continuar, há um potencial preso que nunca será liberado enquanto não houver uma conversão. Se você não mudar a sua mente, se você não for transformado pela renovação do seu entendimento, se você não tiver uma conversão, você não pode experimentar qualquer boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Esse é um texto cheio de conversões. Posso falar um pouquinho mais sobre isso? Diga amém. Você vê 4 tipos de conversão nesse texto. A primeira conversão é a conversão do significado da Páscoa. Eles estão celebrando a Páscoa, é a última ceia de Jesus. E Jesus chega diante deles e faz algo que quebra toda a teologia deles. Jesus pega o vinho, pega o pão e fala: a partir de hoje, esse aqui é o meu sangue e esse aqui é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Como assim? Moisés nunca falou disso. Os profetas não falaram dessa convergência, dessa conversão, dessa mudança. Irmão, quando Deus faz conversões, Deus não avisa, Deus faz e é você quem está preparado para a conversão que é feita. E veja, eles se espantaram com o que Jesus fez, porque o que Jesus fez foi quebrar séculos de tradição. Por séculos, essa era a noite em que eles celebravam, comendo carne de cordeiro e bebendo vinho, celebrando o sangue do cordeiro, o cordeiro morto, pela mão dos egípcios, pela mão dos israelitas no Egito. Você lembra disso? Eles celebravam a Páscoa, eles celebravam o fato deles terem recebido de Deus a instrução para serem livres da morte. Então eles aspergiram o sangue do cordeiro no umbral da porta, e a morte não passou para dentro, a morte passou por cima. Isso que é Páscoa, é você celebrar a morte que passou por cima de você. Ela não entrou em você, ela passou por cima de você. E agora Jesus vem e fala: ó, presta atenção, eu vou quebrar tudo isso aí, eu vou mudar a teologia de vocês. Não importa o curso teológico que vocês fizeram com o pai de vocês, com o avô de vocês, tudo aquilo que aconteceu ia convergir nisso aqui, e a conversão acabou de ser feita. A partir de hoje, quando vocês forem celebrar Páscoa, vocês não celebram mais pensando em Moisés, vocês celebram pensando em mim. E é o seguinte, eu vou mudar inclusive os elementos. A partir de hoje vocês vão comer pão e vocês vão beber o vinho, e é o seguinte, esse vinho representa o meu sangue, esse pão representa o meu corpo, que é o quê? Que é partido por vós, é aspergido por vós para o perdão dos seus pecados. E eles ficavam extasiados, te pensando, a gente não ouviu nada de que isso ia ser feito. E tem conversão, irmão, que Deus faz na sua vida, tem mudança que Deus faz na sua vida, que Deus não te avisou que ia fazer. Deus faz do dia para a noite, e você tem que estar apto para aceitar ela. Segunda conversão, e eu vou falar daqui a pouco dela para você, é que Jesus faz uma conversão no entendimento que eles têm sobre o reino de Deus. Eles pensavam que o reino de Deus iria se concretizar ali, quando na verdade o reino de Deus estava começando, o reino dos céus estava começando. O reino dos céus iria se concretizar, se materializar no reino milenar. Mas o reino do céu já é chegado, nós estamos vivendo o reino dos céus, ele ainda não se materializou na sua plenitude, mas nós já estamos vendo a evidência deles. Os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os aleijados estão andando,
O domínio que Adão perdeu, nós voltamos a ter. Nós temos hoje nosso espírito ligado em Deus. Então, o reino do céu chegou, ele ainda não se materializou, mas ele já está na introdução. Então ele vai mudando a mentalidade deles. A terceira conversão é a conversão que Jesus fala para Pedro: Pedro, você ainda não se converteu. Eu sei que você é crente, mas conversão, amadurecimento, mudança mesmo não. Você tem vira e volta uns desvios, vira e volta você tem umas crises, você tem, Pedro era igual muito crente que precisa de uma muleta para continuar sendo crente. Ele precisa de alguém apoiado para continuar sendo crente. Tipo assim, se a esposa não vier, ele não vem na igreja. Se o marido não vier, ela não vem na igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus, você nasceu com esse cara? Não. Por que então quando ele não vem, você não vem na igreja? Larga a mão de graça. Quem vai te levar para o céu? É ele? Mas ele me dá carona, irmão, mas para você ir para o shopping, você não precisa dele. Por que você... Eu vou ficar quieto, Jesus, eu vou ficar quieto, mas tudo bem. Pedro era aquele crente que precisa de uma muleta para vir na igreja, né? Não, irmão, vamos na igreja. E Deus está falando para ele o seguinte: cara, porque eu prometi na tua vida, tem que arrancar essa muleta. Você não pode ficar bem de vez em quando andando sobre as águas, de vez em quando cortando a orelha de um camarada. Não, peraí. Você vai se converter. E quando você se converter, faz favor para mim, vai lá e converte, amadurece, ajuda os teus irmãos. Irmão, olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. Jesus disse: Pedro, você vai se converter. Ele não falou: eu vou tentar te converter, eu vou te colocar numa situação que eu vou tentar te ajudar a se converter. Não, ele falou: Pedro, você vai se converter. Isso é bom, meu irmão, porque eu não sei você, mas eu já vi Deus profetizar para muita gente dentro da igreja: olha, o teu marido não morre enquanto eu não salvar ele, e o teu filho não vai ficar perdido. Eu não sei você, mas eu já vi Deus falando isso, e Deus cumpriu. Sabe por quê? Porque quando Deus fala que vai converter alguém, irmão, é porque Deus já sabe a forma de chamar a atenção dessa pessoa. Deus sabe que... Por que tem algumas pessoas que Deus não fala que vai converter? Eu não estou falando que é o teu caso, mas tem algumas que Ele não fala porque Deus sabe que algumas pessoas entregaram o seu coração à própria concupiscência da sua carne. Romanos 1, eles ficaram com o coração tão duro, que Deus entregou ele para os desejos do seu coração. Então tem gente que Deus sabe, não adianta eu berrar no microfone, não adianta eu berrar numa corneta, ele não vai acreditar em mim, não vai se converter. Mas tem gente que Deus olha assim, ele faz um exame, ele fala: não, tem uma parte ainda nele que eu sei que se eu apertar um pouquinho, que se eu deixar o diabo encostar, eu sei que se eu deixar acontecer alguma coisa ali com ele, ele vai se converter. Aí Deus fala para alguém aqui no culto: olha, Deus vai converter tua casa. Olha, irmã, eu estava orando ali, Deus falou para mim que Deus vai converter o teu marido, que o teu marido vai vir para a igreja. É a mesma coisa desse Deus. Jesus está falando: Pedro, fica em paz, tu não é convertido ainda, mas eu vou te converter. Em outras palavras, fica em paz, porque se eu prometi que você vai ficar melhor, basta você confiar em mim o processo. Olha para alguém e diga para essa pessoa: Deus sabe como chamar a atenção de alguém, irmão. Diga aí, Deus sabe, meu irmão, como falar no ouvido de alguém. Então quando Deus diz que vai ter mudança na tua vida, quando Deus diz que vai ter mudança na tua casa, quando Deus diz que vai ter mudança na vida de alguém pelo qual você tem orado, tudo que resta para você fazer não é continuar orando, é falar: Senhor, obrigado, porque se o Senhor diz que vai fazer, basta eu descansar, porque o Senhor já sabe como chamar a atenção. O Senhor já sabe como chamar a atenção. Então você tem primeira conversão, a conversão do significado da Páscoa. A segunda conversão, o entendimento deles sobre o reino dos céus. Eles pensavam que o reino dos céus seria estabelecido ali agora, quando na verdade o reino dos céus estava começando e seria estabelecido de fato, concretizado no reino milenar. Terceira conversão, a conversão de Pedro. E a quarta conversão é uma conversão complicada, porque eles estão prestes a perder Jesus. Jesus vai morrer, tudo bem, vai ressuscitar, vai passar 40 dias, mas depois ele vai embora. E aí nunca mais na vida deles eles verão ele nessa terra em carne e osso, somente em espírito. Então o Deus que estava com eles deixaria de estar com eles para passar a ficar dentro deles. E eis o problema: antes a gente só ouvia ele pregar, antes quem pregava era ele, quem expulsava demônio era ele. De vez em quando a gente expulsava, mas ele é quem tinha dado autorização. Quem curava enfermos era ele, a gente só batizava, quem fazia tudo era ele. E agora ele vai embora e vai ficar sobre nossa responsabilidade cuidar do resto. Então vai ter uma conversão, uma mudança. Qual que é a mudança? Agora o Deus que pregava vai continuar pregando, mas ele não vai pregar mais em carne e osso. Quem vai pregar é os nossos lábios, mas é
Ele dentro de nós. Ele vai continuar curando, mas não é mais a mão dele fisicamente, é a mão de Pedro, é a mão de Tiago, é a mão de João. E o problema é o seguinte, que a gente não esperava que isso ia acontecer. A gente esperava que ele iria sentar no trono de Davi, ele ia estabelecer o seu reino agora, e a gente só ia ficar auxiliando ele, como a gente já fazia antes. A gente não esperava que a gente ia ter que pregar e expulsar demônio. E qual que é a quarta conversão? É aquela conversão que Deus está deixando de estar com eles para estar dentro deles, e eles agora vão ter que fazer mais, mas eles não vão fazer sozinhos, vão fazer através da ajuda do Espírito Santo. E o problema é o seguinte: a gente não sabe pregar como o Senhor, a gente não sabe curar como o Senhor. Como é que o Senhor vai fazer isso? Por isso que ele disse: me esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder, porque eu nunca chamaria vocês para uma coisa se eu não tivesse um jeito de preparar vocês e ensinar vocês. Irmão, ouça isso aqui: Deus nunca te chamaria para algo se Ele não soubesse como te preparar para isso. Deus nunca te chamaria para ser uma mãe, para ser uma esposa, para ser um pai, para ser marido. Deus nunca te chamaria para ser pastor. Deus nunca te chamaria para ser um patrão. Deus nunca te chamaria para algo se Ele não soubesse como te ajudar nisso. E o interessante de conversão é que momentos de conversão são momentos de medo, porque você vai virar uma curva que você não sabe o que tem lá na frente, porque você sabia o que tinha nesse caminho, mas quando virar ali, eu não sei o que me espera lá na frente. É por isso que eu amo o Espírito Santo, porque as coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, eu não sei o que me espera na curva lá na frente, mas Ele já sabe. Então Ele vai me guiar depois que eu abrir a minha empresa, Ele vai me guiar depois que eu me tornar pastor, Ele vai me guiar quando eu tiver com o meu ministério estabelecido, Ele vai me guiar quando eu me tornar mãe, Ele vai me guiar quando eu me tornar esposa, Ele vai me guiar quando eu me tornar pai. Já era para você dar glória quando eu falei do ministério, mas vou repetir, vamos lá, estou pregando melhor que você está dando glória, mas vamos seguir em frente. Deus é bom, Ele vai me guiar, porque aquilo que eu não sei, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não olho, Ele sabe, Ele olha. E o bom é o seguinte: eu sou pego de surpresa, mas nada pega Ele de surpresa. Então Ele já tinha uma solução, Ele já tinha, eu nem estou pregando ainda, coça a barba, desfaz mesmo aí, estou guardando melhor para o fim. Ele sabe o que está lá na frente me esperando, e tudo que eu preciso é segurar na mão de Deus e ir. Eu amava quando a gente cantava: segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus e vai. Você olha para alguém e diga assim: segura na mão de Deus e vai, irmão, segura na mão de Deus e vai, fique em paz. A fase da conversão dá medo, sim, porque você não sabe o que te espera nessa nova fase, mas toda vez que você tem uma conversão para ser feita, Deus já está te esperando para poder te dizer o que Ele vai fazer na tua vida, sempre. Então esse é um texto cheio de conversão. Esses homens, eles abriram mão de casas, família, trabalho, empresas, para seguir Jesus, porque no histórico deles, na tradição religiosa deles, Cristo iria estabelecer o reino milenar agora. Então na mente deles é o seguinte: o que Jesus vai fazer? Ele vai criar um golpe de estado, vai arrancar César do poder, vai assumir o trono, vai devolver a terra aos oprimidos e vai governar. E é o seguinte: eu já quero saber quem vai sentar à tua esquerda e à tua direita. Quem vai sentar? De fato, eles estavam certos sobre o que ele faria, só estavam errados quanto ao tempo. Ele ainda fará isso, mas ele começou a fazer isso agora. Ele já deu introdução a isso. É por isso que quando você vê juízes crentes, você vê políticos crentes, você vê prova de que é chegado o reino dos céus. É Deus colocando o justo no poder, é Deus invertendo e mostrando: eu já estou dando sinais de que o meu espírito voltou para a terra. O espírito que estava perdido depois de Gênesis 2, ele voltou para a terra. Depois de Gênesis 3, ele voltou para a terra. E hoje vocês vão voltar a ter domínio, vão voltar a ter domínio sobre essa colônia, vão voltar a colonizar essa terra com a cultura dos céus. Por isso que ele disse: orem assim, desse jeito, orem dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não é fácil nos subir, porque não importa a gente ir para o céu, o que importa é o céu descer até a gente, o que importa é a nova Jerusalém, o que importa é uma nova terra, o que importa é o reino milenar, o que importa é o período onde nós veremos a justiça em toda a terra, onde nós veremos os homens e mulheres, eu e você sentados. Imagine só, meu irmão, como é que vai ser maravilhoso, eu e você sentados, mandando no ímpio, dando ordem no ímpio. Imagina como que é que vai ser bom a gente olhar e ver Deus revertendo o quadro, e de fato o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Não vai ter ímpio, como não vai ter reino? Como não vai ter ímpio se Satanás será solto para depois pegar mais alguns que nascerão durante o reino milenar? Claro que haverá alguns ímpios lá. E tudo nesse texto é uma conversão, mudança do sentido da Páscoa,
mudança sobre a forma como vocês veem o reino. Vocês acham que eu vou estabelecer agora, mas eu estou começando agora. E isso é interessante porque eles achavam tanto que Jesus ia dominar o reinado agora, que eles, quando viram a cruz, um por um fugiu. Porque todo mundo te segue, meu irmão, até ver a tua cruz. Ok. Quando você chegar em casa, você vai entender. Todo mundo te ama quando vê tua coroa. Todo mundo te despreza quando vê a tua cruz. Todo mundo segue você quando vê a tua visão, mas quando eles descobrem o preço que custa a tua visão, eles começam a falar: não, não dá certo, eu tenho outras coisas, eu não fui chamado para isso. Eles dão desculpa para isso: não, eu não fui chamado para isso, pastor. Você faz igual Pedro, você entra no barco e quer voltar a pescar: não, não fui chamado para isso. Por quê? Porque, não, larga a mão de graça, você foi chamado para isso. É que você é o seguinte, você queria a coroa antes da cruz, e não dá para você ter coroa antes da cruz, cara. Olha para alguém e diga para essa pessoa: não dá para você ter a tua coroa antes da tua cruz, meu irmão, não dá. Não dá para Deus te dar o teu reino, não dá para Deus te dar a tua empresa, não dá para Deus te dar a tua família, não dá para Deus te dar a tua estabilidade se você não foi padecido antes. Por isso que você tem que entender 1 Pedro 5,10: depois de haver sido padecido um pouco, Deus de toda a glória, Ele mesmo fortificará, vos fortalecerá, vos estabilizará. Mas é depois de você ter sido padecido um pouco, depois que você carregar um pouco a tua cruz, aí sim você vai poder reivindicar um pouco a tua coroa. Mas até lá, toma a tua cruz, anda, segue, olhe para alguém do seu lado e diga para essa pessoa: se você não aguenta a cruz, não fique orando para ter coroa, meu irmão. Esse é o problema dessa geração. Todo mundo quer ouvir 10 passos para receber a tua coroa, 10 passos para prosperar, 10 passos para poder ter um casamento feliz, 10 passos para ter um casamento bem sucedido. Meu irmão, se casamento bem sucedido ficasse do dia para a noite, ninguém se divorciava depois de 25 anos de casado. Mas estou cansado de ver gente se divorciando depois de 25 anos de casado, porque eles não entendem o seguinte: é uma cruz que você carrega para depois você ter uma coroa. Não estou jogando uma praga na tua vida, só estou te lembrando uma coisa: não existe bolo sem você bater o ovo. Não tem ovo se você não quebra, não tem bolo se você não quebra o ovo, não tem nada feito se você não tem um processo naquilo, se você não mexe um pouco naquilo. Por isso, irmão, fuja de qualquer pessoa que promete crescimento rápido, sem lágrimas, sem noite de sono. É por isso que você tem que dar graças a Deus, porque quando você sabe que você já está na fase da tua cruz, você tem que ficar tranquilo, porque sempre depois da cruz vem a coroa. Então a próxima fase que vai chegar é a fase da coroa. Eu estou de bem com isso. Então esse é um texto cheio de conversão, mas a conversão que eu quero falar principal com você é a conversão de Pedro, porque Jesus fala: Pedro, quando te converteres, você é crente, eu sei que você crê em mim, eu sei que você crê, mas você ainda não se converteu totalmente, não houve uma conversão 100% feita, não houve um amadurecimento 100% feito. Então venha, porque você vai se converter. Eu diria, meu irmão, que em outras palavras Jesus estava dizendo: Pedro, é o seguinte, cara, você é um bom influenciado, mas ainda não é um bom convertido. Se eu mandar você vir, você vem, mas se você estiver aqui por conta própria, você não vai. Você não saiu do barco por conta própria, você só saiu do barco depois que eu falei: vem. Você é influenciado. Irmão, a igreja está cheia de gente influenciada, vazia de gente convertida. A maioria das pessoas hoje na igreja são influenciadas, não são convertidas. Veja, a sua influência, os números mostram o quanto você tem de influência nas pessoas. A quantidade de pessoas que te seguem na rede social, a quantidade de pessoas que tem na sua igreja, a quantidade de pessoas que você tem no seu trabalho como cliente, tudo isso mostra o tamanho da sua influência. Agora, o número de pessoas convertidas, de pessoas impactadas, mostra o tamanho do seu impacto. É interessante isso, porque a maioria das pessoas hoje são influenciadas a ir para a igreja. Poucas saem de lá impactadas, saem de lá convertidas, saem de lá transformadas. Por quê? Porque hoje, meu irmão, as pessoas confundiram influência com conversão. E igreja lotada nem sempre quer dizer igreja cheia de conversão. Prova disso, meu irmão, é que se você não ficar trazendo uma atração por dia, plantando bananeira toda santa semana, se você não ficar trazendo uma palavra paz e amor, meu irmão, é fácil numas igrejas. Tem umas igrejas aí que a palavra é paz e amor, até a repreensão é um pouquinho mais leve. Agora, quando você é para pegar o caldo grosso mesmo da cana, quando você tem que pegar aquilo lá que é complicado, aí de fato somente quem é convertido é fácil você saber quem é. Basta você olhar a fome que a pessoa tem da palavra. A pessoa, quando vem
vem para cá, e a palavra está longa e já está reclamando, pode ter certeza, ele ainda não se converteu. Mas quando a pessoa ainda está com fome da palavra, quando a pessoa não sai do culto antes de terminar a palavra, você vê que essa pessoa teve uma conversão, ela mudou as prioridades dela, ela mudou o desejo dela, ela mudou o entendimento dela de que não importa eu chegar cedo em casa, o que importa é eu chegar abençoado, porque eu chegaria tarde em casa se eu tivesse voltado de um show, eu chegaria tarde em casa se eu voltasse do cinema, eu chegaria tarde em casa se eu voltasse de uma festa de aniversário. Agora, por que eu não posso chegar tarde em casa depois de vir da igreja e ser abençoado, sendo que tudo aquilo que eu faço é bom, me ajuda a ficar mais feliz, mas somente a igreja é o lugar onde eu consigo receber uma palavra para ter uma conversão, uma mudança radical. Então é complicado, porque uma pessoa, irmão, é muito mais fácil a gente contar quantas pessoas têm convertidas na igreja do que quantas pessoas vão na igreja. Você pode contar, vamos lá, hoje se a gente fosse contar quanto que deu de noite, quanto que deu de manhã, tinha dado gente para fora, né? Mas vamos colocar aqui, se contasse hoje, quanto tem hoje de noite, quanto tinha de manhã, tinha dado aí, vamos colocar aí, 410, 420 pessoas. Ok, meu irmão, isso é fácil contar, difícil a gente contar, quantos desses aí eram convertidos? Aí eu sei falar, fulano era, Beltrano era, aquele ali, bom, eu não sei. Ele veio para cá, ele fez o apelo, ele no apelo, ele falou, ele professou, mas eu ainda não vi uma mudança radical, porque falar que crê não quer me dizer que crê, porque só crê no coração, e eu não consigo ver o teu coração, só Deus vê o teu coração, então como eu não sei se o teu coração creu mesmo, eu não posso acreditar no que eu ouvi da tua palavra, eu sei se o teu coração crê pela atitude que você toma daqui para frente. E é fácil saber se você se converteu. Você quer ver como é que é fácil? Responda para você mesmo. Qual foi a área da tua vida que melhorou depois que você conheceu Jesus? Irmão, olha, faz um favor para mim. Olha para alguém do teu lado e fala para essa pessoa, se você entende isso aqui, diga assim, irmão, você gosta de mim porque eu sou convertido. Você gosta. Porque, meu irmão, se eu não fosse convertido, eu era um demônio. Alguns de vocês, você só ama a tua esposa, você só ama o teu marido porque ele está convertido. Porque quando você estava casado com aquele demônio, você sabe como é que era difícil. Você orava para chegar em casa e dava graça a Deus quando saía de casa para trabalhar. Irmão, mas nada melhor do que uma palavra como essa para te mostrar que todo mundo precisa de uma conversão. 4 coisas que eu quero falar com você. Primeira coisa, eu quero falar com você sobre posição. Segunda coisa, percepção. Terceira coisa, potencial. Quarta coisa, promessa. Vou repetir para você que você tem que entender. Essa aqui é uma palavra que, se você guardar ela, ela vai gerar fruto na sua vida antes de 31 de dezembro. Posição, percepção, potencial e promessa. Jesus disse: um de vós é o diabo, um de vocês aqui dentro é o traidor. Eu amo que em outro texto a Bíblia diz o seguinte: e eles perguntavam para si, sou eu? Veja, ok. Se eu chamo 2 pessoas e ponho numa sala e falo, um de vocês é um adúltero, quem sabe que não é vai falar, eu não sou, é o outro. Não tem razão para me ficar na dúvida, será que ele descobriu? Não, eu sei que não sou eu. Jesus disse, um de vós é o diabo. E todo mundo, sou eu. Mas somente um dali já tinha feito planos. Mas todo mundo perguntou, sou eu? Será que sou eu? Porque, meu irmão, não adianta, todo mundo tem um pouco de bondade dentro de si e também tem uma porção leve de ruindade. E todo mundo, em um momento, tendo que lidar com um monstro dentro de mim e perguntar, será que sou eu? Será que... Veja, irmão, teve vezes que você falava assim, eu nunca faria isso, mas você fez, irmão, você fez, você já fez voto com Deus que falava, eu nunca faria isso, Deus, o senhor pode falar, nunca faria isso, e depois você fez, você sabe que você fez, Senhor, eu nunca mais vou voltar a fazer isso, e você voltou a fazer, por quê? Porque Paulo diz, quem está de pé, cuidado para que não caia. A pior coisa é você achar que você está de pé e vai permanecer de pé. Não, eu nunca cairia. Pode escrever, anotar. Eu nunca. Meu irmão, quando você fala eu nunca, pode ter certeza, o diabo fala, você é o próximo. Eu vou investir para você ver que você não consegue ter tanta certeza sobre você mesmo. Somente com a ajuda do Espírito Santo você pode dizer, em nome de Jesus eu nunca. Em nome de Jesus eu nunca vou te trair. Em nome de Jesus eu nunca vou te decepcionar. Em nome de Jesus. Irmão, as pessoas que sempre disseram para mim, estou contigo, eu não saio da igreja, foram as primeiras pessoas que
saíram. Mas aquelas falavam, em nome de Jesus, pastor, rebelde comigo não. Elas estão até hoje, porque elas sabem o seguinte: você não pode falar que você nunca vai se você não conhece você mesmo. Cadê que você não conhece você mesmo? Há 5 anos atrás você falava, eu vou parar, eu não aguento mais. Passou 5 anos, você aguentou e sobreviveu. Se você não sabia a força que você tinha, você não sabe o tamanho da fraqueza que tem dentro de você. Mas deixa eu continuar aqui, porque tá bom demais. Eu falo que é difícil pregar do mesmo jeito que de manhã que à noite. Mas Jesus fala, um de vocês é o diabo. E aí eles começam depois a discutir entre si. Tá bom, um de nós é o diabo, mas fala para nós, mestre, quem de nós é o maior? Quem aqui vai sentar no teu reino? Quem vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua esquerda? E Jesus fala uma coisa interessante. Ele fala, presta atenção, não tem como vocês querem perguntar para mim da forma como será, porque a forma como o reino dos céus trabalha é diferente da forma como o reino do mundo trabalha. Veja, a lógica do reino dos céus, ela é diferente da lógica do mundo humano. No reino dos céus, a matemática não é a mesma da matemática do mundo humano. O mundo humano diz que se um persegue 1000, 2 perseguem 2000, mas a Bíblia diz, porque no reino dos céus a lógica é diferente, a Bíblia diz em Deuteronômio que um persegue 1000, 2 perseguem 10.000, por quê? Porque a matemática do reino dos céus não bate. Aqui embaixo 2 com 2 é 4, no reino dos céus 2 com 2 é 22, é o inverso, não bate. Aqui embaixo, se você quiser mais, você tem que poupar mais, mas como a matemática do reino dos céus é inversa, a Bíblia diz que quem mais dá, mais recebe, que a mão generosa será engordada, porque a lógica do reino dos céus é diferente. Diga aí para 5 pessoas à sua volta, a lógica do reino dos céus é diferente. E Jesus prova para eles uma coisa: vocês estão brigando por posição, quem que é maior, quem que é o maior? Eu vou dizer que é o seguinte: o meu reino é diferente desse mundo, e no meu reino o maior não é quem está sentado na mesa, o maior é quem está servindo, por uma simples razão: quem está na mesa vai comer, mas quem está servindo tem a comida. Então maior é quem tem a comida do que quem tem fome. Em outras palavras, no meu reino a posição é inversa. No meu reino, quem quer subir é quem vai descer, e quem desce é quem sobe, porque no meu reino o caminho para cima ainda é para baixo. O reino dos céus é sempre inverso, e no reino dos céus o caminho para cima ainda é para baixo. Eis uma coisa que você tem que converter na sua vida. Você tem que fazer uma conversão na forma como você vai crescer. Você não vai crescer subindo, você vai crescer descendo, você vai crescendo para baixo, porque no reino dos céus o caminho para cima é para baixo, o caminho para cima é para baixo. Por isso que olhe bem e guarde o que eu estou te falando. Deixe quem quiser rir da tua cara. Eles podem rir da tua cara porque você está descendo, mas Deus está rindo lá do céu e dizendo: você vai subir daqui a pouquinho. Eles podem debochar e falar: você está fazendo um papel de trouxa e de idiota, você não está na foto. Mas normalmente quem serve não sai na foto. É por isso que eu não estou muito à vista, porque eu estou ocupado demais servindo. É por isso que tem gente que fala: não, você tem que se impor mais, você tem que aparecer mais. Cala a boca, rapaz. Eu estou descendo porque eu sei que eu quero subir, mas porque você está subindo, eu sei que daqui a pouco eu vou cruzar com você. Quando você estiver descendo, eu estiver subindo, porque no reino dos céus ainda esse é o segredo. Quem já começa a subir numa hora desce, mas quem começa a descer numa hora sobe. Não é quem é humilhado que é exaltado, mas quem se humilha é exaltado. Sabe por quê? Porque Deus pode te humilhar, mas só você pode se fazer humilde. Deus pode te humilhar, mas só você pode se fazer humilde. E não importa quem te humilha. Alguém te humilhou, não quer dizer que você vai crescer, mas quando você se humilha, você cresce. Quando você se abaixa, você sobe. E Jesus diz para eles: no meu reino maior não é quem está na mesa, no meu reino maior é quem está sentado. Não, peraí. No meu reino maior é pessoas como eu que servem, porque no meu reino a lógica da posição é o inverso. No meu reino a lógica da posição é o inverso. Aqui embaixo quem quer posição sobe e paparica. No meu reino quem quer posição desce, serve, trabalha. E normalmente quem serve e trabalha não sai na foto sempre. Normalmente quem serve e trabalha não fica. Veja, isso é interessante, porque eu sou filho de quem eu sou filho, mas eu não fico na foto. Você vê muito mais gente na foto do que eu. Por quê? Porque quem quer crescer e subir não paparica. Quem quer crescer e subir serve.
checar, né? A gente volta no congresso começo, é interessante. A gente falou, não, porque você é filho de fulano, você tem que aparecer mais na foto, você tem que servir mais. E dá vontade de falar, meu irmão, presta atenção. Se eu que sou filho não estou lá na foto, você também não devia sair tanto na foto. Porque eu aprendi, meu irmão, que o jeito para subir é descer. Então deixa eu ficar na minha. Deixa eu servindo, cuidando do meu rebanho. Daqui a pouco Deus faz você subir. Ok. Então ele muda o entendimento deles de percepção, de posição. Vocês querem subir? Então desçam. Caminho para cima é para baixo. Mas tem uma outra coisa que tem que mudar. A mania de vocês acharem que vocês estão prontos quando vocês ainda não estão. Jesus disse, um de vocês é o diabo. Pedro, eu jamais. Senhor, eu vou contigo até a prisão e até a morte. Jesus fala, rapaz, cala a boca. Não está no texto. Na versão Manuel Ferreira atualizada e corrigida de hoje está. Em outras palavras, Pedro, fecha o bico, você não sabe o que está falando. O diabo falou comigo hoje, pediu permissão para se andar com todo mundo. E eu não orei por ninguém, só orei por você, porque eu sei que você é frágil demais. Você é o mais valentão daqui, mas é o mais fraco daqui. Você corta uma orelha, mas na hora da perseguição você foge. Você dá a cara a tapa, mas na hora da pressão você foge. Você vai para dentro, na hora de ser cobrado você foge. Então peraí, fica quieto. Porque Satanás me pediu para cirandar com vocês como trigo. Cirandar quando você pegava o trigo e você jogava os feixes no ar. E aí o vento soprava e a parte pesada, o grão, o trigo caía no chão. Porque tudo aquilo que tem peso sempre fica, mas tudo aquilo que é leve voa. Ok, tudo bem. Gente que foi embora da igreja não tinha peso. Gente que foi embora, era leve, voava, leve como uma pena, não aguentava nada. Mas o que tem peso ele cai, o que tem fundamento ele cai. Aquilo que tem consistência, aquilo que está gordinho, aquilo que está nutrido, aquilo que está bem alimentado, aquilo cai, ele fica. Então o que Jesus estava dizendo é o seguinte, Pedro, é o seguinte, o diabo me pediu para lançar vocês no ar, para ver quem ia e quem ficava. E eu não orei por ninguém, eu só orei por você. Porque os outros vão dar conta, João vai sobreviver, Tiago vai, mas você, se eu não orasse, quando o vento batesse, ele te levava, porque você ainda está muito leve, você ainda está muito fraquinho. Se qualquer puxão de orelha não vem mais na igreja, se qualquer puxão de orelha já não fala mais comigo, se qualquer puxão de orelha, eu vou procurar, não, eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. Para que você continuasse crendo que vale a pena ser fiel. Olha para alguém e diga para essa pessoa, vale a pena ser fiel, meu irmão. E eu orei por você, porque eu sei que você tem potencial. E aí Pedro fala, não mestre, eu irei contigo até a prisão e até a morte. E aí Jesus vem com a seguinte resposta, rapaz, para você saber que o que eu estou falando é verdade, que você é fraco, que você não dá conta agora, mas tem potencial, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Em outras palavras, Pedro, deixa eu mudar a tua percepção, deixa eu converter a tua percepção de prontidão. Você acha que está pronto, eu sei se você está pronto. E Pedro, tu não está pronto, cara, tu não está pronto. Você tem potencial, mas você não está pronto. Eu te chamei para algo grande, mas você não está pronto. Você tem dons, habilidades, mas você não está pronto. Então Deus faz uma coisa. Irmão, entenda uma coisa, se você tivesse pronto, Deus já tinha liberado. Mas Deus sabe que você não está pronto. E chega uma hora, olhe bem para mim, em que você vai agradecer a Deus por Deus não ter te dado o que você pedia para Ele ter te dado naquela hora, porque você sabia que se Ele tivesse te dado naquela hora o que você estava pedindo naquela hora, você tinha morrido. Porque a bênção não acrescenta dores, mas se você não vigiar e não tiver força, meu irmão, ela esmaga você. Eu te garanto que se você ficar milionário do dia para a noite, pagar imposto, não administrar bem, vai deixar você com dinheiro muito mais sujo do que você tinha quando você cuidava de milhares. Garanto para você. Então Jesus fala, deixa eu mudar a tua percepção, mas eu não quero falar de percepção. Eu quero falar do terceiro, do quarto, de potencial e de promessa. Diga bem forte, potencial. Mais forte, potencial. Jesus estava falando, Pedro, você não está pronto. Mas não está pronto não significa que você não tem potencial. Pelo contrário, você tem potencial. E é porque você tem potencial que eu orei por você,
para que quando o vento sopre, para que quando a tentação venha, você fique firme e não saia da onde eu te chamei, porque você tem potencial. E esse é o problema meu e seu, que a gente não entende que só porque a gente não está pronto para algo, não significa que a gente não tenha potencial para aquilo. Veja, Pedro não estava pronto para ir para a prisão e enfrentar a morte, mas você vai lembrar que em Atos ele foi para a prisão e enfrentou a morte. Diz a história que ele morre crucificado de ponta cabeça, porque ele se negou a morrer na mesma forma como o mestre morreu. Então veja, o homem que lá na frente foi para a prisão e enfrentou a morte de cruz, é o homem que agora Jesus está falando, você não está pronto, mas só porque você não está pronto agora, não significa que você não tem potencial. Você tem potencial, você vai ser um grande homem de Deus, eu vou te usar de uma forma tremenda, você vai ser o apóstolo dos judeus. Eu te fiz andar sobre as águas, mas eu vou te fazer andar de fé em fé, de poder em poder, de glória em glória. Eu vou fazer você ter muitas bênçãos, a ponto que quando a sua sombra tocar nos enfermos, eles sejam curados. Mas presta atenção, só porque você tem potencial não significa que você está pronto, mas também o fato de você não estar pronto não significa que não tem potencial. Pelo contrário, Pedro, para te mostrar que você tem potencial, o diabo pediu para se andar com todo mundo aqui, e eu permiti, sabe por quê? Porque eu vou permitir um ataque vir contra você, para te mostrar que o diabo não estaria atacando você, se ele não estivesse morrendo de medo de você. Mas é exatamente porque ele está morrendo de medo de você, que ele vai atacar você, porque a evidência do potencial é a grandeza do ataque. A evidência do potencial é a grandeza do ataque. Vou dizer a terceira vez, até você dar glória. A evidência do potencial é a grandeza do ataque. Olha bem para mim aqui, prepara para você dar glória e até rasgar o teu pulmão aí, de tanto ar que você vai forçar para fora. O diabo não estaria te atacando do jeito que ele está te atacando se você não tivesse nada a oferecer contra ele, mas é porque você tem muito a oferecer contra ele, que ele está te atacando com tanta força para te manter depressivo, para te manter na depressão, para te manter na infelicidade, porque ele sabe, se eu não te mato agora, eu não te mato depois. Se eu não acabo com você aqui na Santa Ceia, no dia de Pentecostes, eu não posso te parar, porque agora você não tem o poder do Espírito, mas quando vier o poder do Espírito sobre você, se eu não te parar agora, Pedro, sem o Espírito Santo, eu não vou te parar quando você tiver o Espírito Santo. Por isso, Jesus estava dizendo nas entrelinhas: Pedro, eu vou deixar o diabo vir contra você, mas é só para você entender que eu investi pesado em você, tem potencial em você, e porque tem potencial em você, ele vai vir contra você. Olha para alguém e diga assim: tem potencial em você, meu irmão. Eu sei que tem potencial em você. Se você não tivesse potencial, o diabo não estava te atacando com tanta força como ele está te atacando. Você sabe que vira e volta ele quer te manter na depressão, você sabe que vira e volta ele quer tirar você toda a alegria, ele quer tirar a tua saúde, mas toda vez que ele vier contra você, você tem que levantar a mão e agradecer, porque eu nunca vi ladrão bom roubar bolsa falsa, eu nunca vi sem teto roubar sem teto. Como é que você vai roubar alguém que não tem nada? Como é que você vai roubar alguém que vai vender uma coisa falsa que não vale nada? Você sempre vai contra alguém que tem algo valioso, você sempre vai contra alguém que tem algo poderoso, e é por isso que Deus mandou você ouvir essa palavra, para você entender que você tem que acalmar o teu coração e entender, o ataque que você está enfrentando é a evidência do teu potencial. Tuas finanças estão ruins, mas é porque tuas finanças têm potencial. Teu ministério está ruim, mas é porque teu ministério tem potencial. Tua vida tua vida saudável, tua saúde está ruim, mas é porque tua saúde tem potencial. Tua família está ruim, mas é porque tua família tem potencial. Porque tem potencial, o diabo se levantou contra. Ele não se levantaria contra se você não tivesse potencial. Então fique em paz. A razão para o sofrimento, a razão para essa dor, a razão para você estar fazendo o que você passando pelo que você está passando. Pensa nisso comigo, meu irmão. O diabo não é onisciente, Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Quer dizer que de todas as milhares de crianças que nasceram hoje, Deus conhece todas elas. O diabo não é onisciente, por isso que o diabo não conhece todo mundo. Você quer ver como é que o diabo não conhece todo mundo? Você deve conhecer alguém que parece que o diabo não conhece essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não tem nada de ruim na vida dela, só tem tudo bom. Como é que não tem nada de ruim? Porque o diabo não conhece ela ainda. Ah, você não entendeu. O diabo só conhece quem ele sabe que tem potencial. O diabo só vai contra alguém que ele sabe que tem potencial. Irmão, tem pessoa que dá vontade de você pegar ela e apresentar ela para o diabo, para ver se ela passa a ter problema, porque ela nunca teve problema na vida dela. Tem gente no mundo, meu irmão, que não sabe o que é luta. Não sabe. Mas por quê? Irmão, para que o diabo vai lutar contra alguém que não tem nada contra ele? Nada para oferecer de risco. Dá vontade de você falar: diabo, fulano, diabo, põe umas lutas na vida dele, que é para ver se ele entende que não é fácil a minha luta, mas não adianta, o diabo não é onisciente. Eu vou lhe falar uma coisa que é verdade: o diabo não conhece todo mundo no mundo, o diabo não conhece os 8 bilhões de pessoas no mundo.
O diabo só conhece, ele só toma como alvo para os dardos inflamados dele quem ele sabe tem potencial, tem potencial. É por isso que parece que ele só olha para você e não olha para quem está na esquerda e na direita. Meu irmão, você não entendeu isso aqui? Tem hora que você fala, Jesus, parece que o diabo só está olhando para mim, mas é claro, o diabo só conhece você, meu irmão, porque só você desses aí tem potencial, só você desses aí tem uma promessa grande, só você dentre esses aí tem um grande futuro. Por isso que ele está contra você. Isso aqui era para você ter rascado da glória, mas não deu. Eu vou tentar melhorar mais. Você está sendo atacado grandemente, porque há um potencial grandioso. Então fique em paz, estejais firme e vede o livramento do Senhor. Olha para 7 pessoas, nem que você tenha que levantar e andar do teu lugar, mas acha 7 pessoas e diga assim: você tem potencial, você tem potencial, você tem potencial. Para de ouvir o diabo, para de ouvir o diabo dizendo que você não vai melhorar. Eu sei que você não está pronto ainda para casar, você não está pronto para ser um grande empresário, você não está pronto para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposa, mas só porque você não está pronto não significa que você nunca será. Não está pronto agora não significa que você não tem potencial. Pelo contrário, é porque você não está pronto que Deus está impedindo o potencial de ser liberado. Porque se Deus te der a bênção muito rápida, bênçãos muito rápidas vão te esmagar. Eu queria que você entendesse isso aqui, meu irmão. Se Deus te abençoar muito rápido, com a velocidade que você for abençoado, com a velocidade que você não vai suportar, é com a mesma velocidade que você não vai suportar. Porque custa caro ser abençoado. Duvida disso? Pergunta para alguém do seu lado. Você sabia que é caro ser você, meu irmão? Claro que é caro. Irmão, quem está do teu lado, ele sabe o quanto que é caro. A hipoteca que ele paga, as parcelas que ele paga, a influência que ele tem, a mensagem que ele tem, a unção que ele tem, aguentar o marido que ele aguenta, ou a esposa que ele aguenta. É caro ser você. Caro ser você. Vamos falar a verdade, olha para mim. Você sabe que é caro ser você. Por isso você não tem que ter medo da inveja de ninguém. Se eles tivessem o que você tem, eles morriam em menos de uma semana. Se você pagasse as contas que eu pago, você não aguentava passar do 3º dia. Se você não aguentasse lidar com a oposição que eu lido, com a crítica que eu digo, qualquer pessoa que te critica, você já quer já processar, bloquear, tudo mais. Eu não posso ficar gastando dinheiro para processar todo mundo que fala mal de mim. Eu nem posso perder a cabeça com isso, porque eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que cuidar da minha família. Agora, o potencial, ele sempre é evidenciado pela grandeza do ataque. Se você puder guardar essa palavra e levar isso para a tua casa, é isso que eu quero que você leve. O diabo nunca estaria te atacando do jeito que ele está te atacando, se ele não soubesse que existe algo muito grande em você para ser liberado. Mas é porque existe algo muito grande em você para ser liberado, que o diabo está te atacando com toda a força. Olhe bem isso aqui. Aonde o diabo mais te ataca, é onde o diabo mais tem medo de ver Deus te fazer abundar. Vou falar de novo que você não entendeu. Onde o diabo mais te ataca, é onde o diabo mais tem medo de ver Deus te abundar. Por isso que o diabo te ataca tanto na tua alegria, é por isso que o diabo te ataca tanto nas tuas finanças, é por isso que o diabo te ataca tanto ministerialmente, porque o diabo sabe, se ele abundar nessa área, eu não tenho mais nenhuma possibilidade de tentar atingir nada contra a área dessa pessoa. Para mim caminhar para o fim, diga para essa pessoa assim: mas você tem potencial, meu irmão, independente da crise, você tem potencial. Se você sabe que você tem potencial, levanta a mão e agradeça a Deus aí, irmão, por 30 segundos. Eu falei 30 segundos, não 3 segundos. Agradeça a Deus aí por 30 segundos, porque você tem potencial. Eu sei que você quer adorar quando a luta for embora. Quero ver se você é crente mesmo. Adora enquanto a luta está na tua vida, porque quando a luta está na tua vida, você sabe, só tem luta onde tem despojos, só tem luta onde tem recompensa, só tem luta onde existe vitória. E se existe uma luta travada, quer dizer que o diabo tem medo dos despojos do outro lado. Ele tem medo de quando eu sair dessa, ele tem medo de quando eu der a volta, ele tem medo de quando eu passar por cima, ele tem medo de quando eu chegar do outro lado, ele tem medo de quando a minha família estiver bem. Mas porque ele tem medo, eu não vou desanimar agora que está tudo ruim. Tem potencial, eu não vou abrir mão. Tem potencial, eu não vou fugir do meu casamento, eu não vou fugir da minha casa, eu não vou fugir do meu trabalho, eu não vou fugir do meu ministério. Tem potencial porque o inferno dele está contra mim. Tem potencial porque as contas aumentaram. Tem potencial porque a perseguição aumentou. Tem potencial. O diabo está com medo do teu potencial, mas fica em paz, porque se tem potencial, tem proteção. Se tem potencial, tem guarda-capachô. Jesus disse: Pedro, Jesus disse: Pedro, o diabo pediu para se andar, mas eu orei por você. Em outras palavras, Pedro,
O diabo veio com um plano. Mal sabia ele que para o plano dele eu tinha uma oração contra o plano dele. Só que era para você ter dado um glória bem alto aí. Vou dizer para você de novo: o diabo levantou um plano. Mal sabia ele que Deus tinha uma oração contra o plano dele. Eu não estou falando da minha oração, eu não estou falando da oração de quem está do teu lado, eu estou falando da oração de quem está hoje à destra do Pai, dizendo: Pai, dá força para ele, Pai, dá força para ela. Essa mesma pessoa foi a pessoa que disse: Pedro, eu orei por você, para que a tua fé não desfalecesse. Eu sei que o diabo quer te manter destruído, ele quer tirar tua fé, ele quer arrancar tudo de você, mas contra o plano dele, eu fiz uma oração. Essa é a primeira oração contrária que você vai ver, e a única na Bíblia. Deus dizendo: eu orei para o plano não acontecer, eu orei para o plano não acontecer, eu orei para o plano não dar certo, eu orei para a depressão não matar ela, eu orei. Irmão, levanta a mão, porque alguém aqui sabe, você só está de pé porque alguém orou por você, e não foi alguém de carne e osso humano, foi alguém com o corpo glorificado, foi alguém que é a primícia dos que ressuscitaram, é alguém que hoje não está aqui embaixo, mas está lá em cima fisicamente, sentado à direita do Pai. E você sabe, se Jesus não tivesse orado por você, Deus não teria te dado a força que te deu, Deus não teria te dado a sabedoria que te deu. Mas você tem que dizer: obrigado, Pai, não foi a minha máscara que me impediu de pegar o vírus, foi o Senhor que orou por mim. E quando eu peguei, não foi a minha máscara, não foi a minha vacina que me livrou da morte, foi o Senhor que orou por mim. Porque se eu não fui tragado, foi porque alguém orou por mim. E eu só tenho a te dizer: obrigado, porque o Senhor orou por mim quando eu não dei conta de orar por mim mesmo. Ah, meu Deus, o Senhor orou por mim quando eu não dei conta de orar por mim mesmo. Olha para alguém e diga assim: Deus orou por mim quando eu não dei conta de orar por mim mesmo. Pedro não deu conta de orar por ele mesmo. Jesus falou: fica em paz, você deveria ter orado, mas eu orei por você, eu orei por você, eu orei por você. Eu vou dizer de novo para alguém: Deus orou por você. Eu sei que você queria ouvir eu falar: eu orei por você. Eu tenho orado por você, mas de vez em quando eu esqueço, porque eu tenho que orar também por mim. Eu oro mais por você do que por mim, mas toda vez que eu esqueço de orar por você, fica em paz. Tem alguém lá em cima orando por você, falando o teu nome, falando o teu CPF, falando a tua casa, falando o teu CEP, e dizendo: Pai, vai lá, Pai, manda um anjo lá, Pai, envia uma bênção lá. Você deveria ter dado glória se você acredita nisso, porque você tinha que ter a humildade de reconhecer que Ele orou por você quando você não deu conta de orar por você mesmo. Mas Ele disse algo. Ele disse: eu orei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Eu não orei para que você fosse impedido de passar na luta. Pelo contrário, eu te autorizei a passar na peneira. Eu autorizei o diabo a tocar em você. Mas a oração que eu fiz não foi: Senhor, livra ele. Não, porque eu precisava fazer você entender o tamanho do ataque para entender o tamanho do despojo. Ok. Eu precisava te fazer entender a lógica do reino de Deus. Quando tudo vai pior, é quando tudo está prestes a ficar melhor. Mais escura a noite, mais forte é o raiar do sol. Você não entendeu? Mais escura a noite, mais forte é o brilhar da luz no outro dia. Eu precisava te ensinar que o meu reino não é deste mundo. Então as minhas formas de trabalhar não é igual aqui embaixo. Aqui embaixo, quando você está bem, você pensa que vai melhorar e melhora. Mas no reino espiritual, quando está tudo pior e você pensa que não tem como melhorar, é aí que do nada eu mando uma bênção, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque eu sou Deus ainda do de repente. Eu sou Deus que estendeu a mão para um homem coxo na Porta Formosa, e esse homem não ficou de pé, ele pulou. Qualquer pessoa que ficasse curada ia ter que passar por fisioterapia para aprender a andar, para depois pular. Mas esse homem já começando a pular, ele já começou a saltar, porque quem recebe a bênção de Deus pula processos. Quem recebe a bênção de Deus pula processos. Quem recebe a bênção de Deus pula processos. Tem processos que não se pulam, mas tem processos que são puláveis. Quem recebe a bênção de Deus faz mais tendo menos. Quem tem a bênção de Deus compra mais tendo menos. Mata um gigante com uma pedra. Derrava choque. Então ele disse: Pedro, eu orei. Derracho. Eu orei, mas eu orei para que a tua fé não desfalecesse. Eu não orei para você ficar bem fisicamente. Eu orei: Pai,
não deixe ele perder a fé. Você sabe qual que é a única coisa que Jesus não quer que você perca? Jesus não quer que você perca a fé. Você pode perder tudo, você pode perder dinheiro, mas se você tiver fé, fé vai te trazer dinheiro. Você pode perder saúde, mas se você tiver saúde, saúde vai te dar dinheiro. Você pode perder tempo, mas se você perder tempo, fé vai te trazer mais tempo. Duvida disso? A fé de Josué fez o sol parar e trouxe mais tempo para o dia que o dia jamais teria. Porque quando você tem fé, aquilo que você não tinha passa a ter, porque a fé traz aquilo que foi embora ou aquilo que você nunca teve. Diga para alguém do seu lado: perca tudo, mas não perca a fé. Perca tudo, mas não perca a fé. Aliás, berra no ouvido de alguém e diga assim: eu te proíbo de perder a fé. Você está autorizado a perder tudo. Pode perder casamento, pode perder toda a sua saúde, mas não perca a fé. Fé vai restaurar o teu casamento, fé vai trazer sua casa de volta, fé vai te trazer o teu carro, fé vai trazer pessoas. Sabe por que você abriu o Instagram naquele dia, naquela hora, e viu aquela mensagem minha no teu WhatsApp? Porque não é que você por acaso, por coincidência abriu, porque não existe coincidência no mundo espiritual. A razão pela qual você abriu o Instagram na hora certa e viu um trecho da minha mensagem na hora certa é porque Deus sabia que naquele dia você estava com a tua fé quase desfalecendo, e Ele tinha orado falando: Pai, não deixa a fé dela desfalecer, não deixa a fé dele desfalecer. Manda um recado, manda um profeta, manda uma mensagem, manda alguém passando na porta, mas não deixa a fé dele morrer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, e tudo é possível ao que crê. Posição, percepção, potencial. Deixa eu falar do último e terminar. Promessa. Tem uma parte, eu não sei se ainda tem nos carros de hoje, em alguns não deve ter mais, mas eu acho que deve ter na maioria dos carros, eu não sei. Tem uma peça, um dispositivo no carro chamado conversor catalítico. Para quem não sabe, é o catalisador. O catalisador ou o conversor catalítico, ele só tem uma função. Ele pega o gás tóxico que sai do motor, do sistema de exaustão. Ele recebe o gás tóxico, cheio de toxina, mortal, e ele converte esse gás e solta um gás menos tóxico, 98% menos tóxico. Ele solta um gás menos danoso na atmosfera, porque se ele soltar do jeito que ele recebeu, quando for para a atmosfera vai matar muita gente. Então o que é o conversor catalítico? Ele pega o gás que sai do motor, do sistema de exaustão, ele recebe o mesmo gás, a mesma coisa, mas o que acontece é que ele solta a mesma coisa de um jeito diferente. Não é mais o mesmo gás, mas é o mesmo gás. É o mesmo gás, só que não tem mais a toxina que tinha. Ele fica com 98% da toxina retida. Ele faz uma conversão do gás. Ele recebe um gás tóxico, ele solta um gás menos poluente. E Deus está passando alguém aqui num conversor catalítico. Ele ainda não pode te soltar enquanto ele não arrancar toda a toxina. Eu amo essa igreja. Quando você pensa que já ouviu de tudo, lá vem Deus de novo. E Deus tipo dizendo: Pedro, eu te recebi de um jeito no mar da Galileia, eu vou te soltar de um jeito em Atos dos Apóstolos, mas entre Mateus e entre Atos, eu preciso fazer você passar por uma conversão, por uma mudança. Porque se eu quiser te fazer viver a promessa agora, o teu potencial vai juntar com o teu antigo eu, e você vai ficar danoso demais, perigoso demais. Irmão, pare e pense comigo. Pedro já era um camarada complicado, bravo. A razão pela qual eu penso que Pedro pensou que estava pronto é porque ele andou em cima das águas, e ele deve ter pensado: bom, se eu andei em cima das águas, eu estou pronto para ir para a prisão e pronto para ir para a morte com ele. Mas irmão, só porque você andou em cima de muita coisa não quer dizer que você está pronto para coisa maior.
Só porque você fez muito lá atrás não significa que você está pronto para o próximo nível. Só porque você andou em cima das águas não quer dizer que você está pronto para andar em todo tipo de ambiente. Eu acho interessante tanto de gente que vem assim para mim: não, eu quero ser pastor presidente, pastor presidente, pastor presidente, pastor presidente. Eu falo: meu irmão da glória, você tem certeza que você quer? Porque só porque você foi bem em uma congregação não quer dizer que você vai ser bom líder sobre líderes. Porque andar sobre as águas é fácil, agora andar em cima de demônios, conviver com invejosos, ter pressão em cima de você, é outros 500, é outros 500. Você pode ter andado bem num território, não quer dizer que você está bom para andar em todo o território. Então eu penso que ele pensa que está pronto, porque, bom, eu andei sobre as águas. Se eu andei sobre as águas, eu dou conta de fazer qualquer outra coisa. Eu vim falar para alguém hoje que eu não vim te desanimar. Pelo contrário, eu vim te trazer ânimo. Eu vim te explicar o seguinte: você pode ainda não estar pronto, mas não quer dizer que você não tem potencial. Pelo contrário, porque você está sendo atacado, que eu sei que você tem potencial. Mas para você entrar na tua quarta fase, você precisa passar por um conversor catalítico. Você tem que passar por um catalisador. Tem pensamentos, hábitos em você, costumes que você tem, amizades, que se Deus não tirar agora... Irmão, olha bem para mim. Pedro cortou a orelha de um homem sem ter o Espírito Santo. Imagina o que esse cara teria feito se ele não tivesse sido convertido e recebesse o poder sobrenatural nele. Você não entendeu? Irmão, Pedro já era um perigo sem ter o Espírito Santo. Imagina o que ele seria se ele tivesse o Espírito Santo. Deus dá dom sem arrependimento. Ele só não poderia falar para alguém: eu te amaldiçoo, e a pessoa ser amaldiçoada. Não fique preso na tua teologia. Entende o que a palavra de Deus diz. Esse homem era um homem perigoso sem ter o poder sobrenatural. Imagina se ele tivesse sempre se transformado. Irmão, olha bem para mim, olha bem para mim. Vamos falar a verdade. Meu irmão, se sem dinheiro, muito dinheiro, se 100 milhões, você já está dando trabalho para alguém, imagine com muito. Sem você já não vem na igreja direito. E Deus prometeu uma grande empresa. Sem você já não obedece direito, pastor. Sem você, irmão, se Deus te der muito agora, aí é que Ele te perde. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem que agradecer o tempo da espera. E você tem que valorizar uma coisa: quando Deus te soltar no ar, você vai criar um impacto positivo e não danoso. Posso continuar com isso aqui? Eu termino, só mais 2 pontos, diga amém. Jesus disse: Pedro, quando te converterdes, vai e fortifica os teus irmãos. Irmão, presta atenção. Pedro foi o pregador da inauguração da igreja. Você tem noção que Jesus não escolheu Tiago, Ele não escolheu João, Ele não escolheu Bartolomeu? No dia de Pentecostes, o pregador do dia da inauguração da igreja foi Pedro. Ele se colocou de pé e falou: meus irmãos, não estranheis, não tenham medo, não fiquem com dúvida do que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é o que o Joel falou, é a profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo viria sobre toda a carne. Isso aqui não é loucura não, isso aqui é de Deus, fiquem em paz. E tudo que vocês precisam fazer é se arrepender e serem batizados. A Bíblia diz que no mesmo dia, não foi na mesma semana, não foi no mesmo mês, nem na mesma década, no mesmo dia, 3.000 dos seus irmãos judeus se converteram, se batizaram e se uniram à igreja, por conta da mensagem que ele pregou. Não porque eles foram cheios do Espírito, porque esses 3.000 nem estavam lá quando eles receberam, estava lá somente 120, mas os 3.000, depois que ouviram a pregação de um dos 120, falaram: quer saber de uma coisa? Eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Eu sei que eu falei crucifica ele há 40 dias atrás, mas agora eu voltei atrás, agora eu entendi que de fato ele morreu, ele subiu, mas ele também está aqui no meio da gente. E quer saber de uma coisa, pastor Pedro? Pode escrever meu nome aí na carteirinha de membro. Eu sou membro da igreja, eu sou membro da igreja, eu sou membro da igreja, eu sou membro da igreja. Alguém deve ter olhado e pensado: meu Deus da glória, o que é isso aqui? Se eu pudesse estar lá, eu falaria: isso aí é a evidência de alguém que aceitou passar pela conversão. Quando você passa pela conversão, você tem um impacto nas pessoas que você nunca teve antes. Você começa a impactar a tua família, você começa a impactar as pessoas do seu trabalho, você começa
começa a impactar as pessoas na sua vizinhança, na sua família, seus amigos, de uma forma que você não impactava antes. Antes você falava muito, mas tinha de pouco. Mas depois o pouco que você fala já começa a surtir muito efeito. E essa é a quarta promessa que Deus tem para você. Se você entender que não é apenas a posição que tem que mudar, a percepção que tem que mudar, não é apenas o potencial que você tem que crer que tem, mas se você entender que eu vou te soltar na fase da tua promessa, você já vai começar a dar glória, porque para alguém aqui o tempo do conversor catalítico está acabando, e Deus está te soltando no ar, Deus está te soltando na tua... Irmão, eu não sei para que essa palavra, mas eu vou pregar. A empresa de alguém aqui Deus está soltando no ar, os negócios de alguém aqui Deus está soltando na atmosfera, a fama de alguém aqui vai começar a percorrer. Sabe por quê? Porque Deus sabe, agora que eu já te deixei do jeito que eu queria, eu posso usar você para criar o impacto que eu prometi que você ia criar. Antes eu não poderia fazer porque você era tóxico demais, você era perigoso demais, mas agora que eu te fiz ser mais crente, agora que eu te fiz ser mais humilde, agora que eu te ensinei a depender mais de mim, agora que eu fortifiquei a tua fé, agora que eu te ensinei que sem mim nada poderes fazer, eu vou te soltar. Levanta a mão se alguém sabe aqui que está sendo solto. Levanta a mão como se você já tivesse sido solto, porque alguém aqui Deus está soltando a tua vida, Deus está soltando você no ar. Você vai se propagar pela atmosfera, você vai espalhar o teu comércio, você vai espalhar os teus talentos, teu impacto vai se espalhar na cidade, teu impacto vai se espalhar na área do teu trabalho. Você vai sofrer um grande impacto, porque você permitiu ser convertido, você aceitou o processo, você aceitou a dor, e Deus está te dizendo, vai valer a pena, e já está valendo a pena. Levante os olhos e veja que os campos já estão prontos para a colheita. Eu não sei você, mas eu sinto no meu espírito essa palavra. Deus está soltando a vida de alguém essa semana, Deus está soltando o trabalho de alguém essa semana, Deus está soltando o ventre espiritual de alguém essa semana. Você vai passar e ter mais impacto, você vai ter um grande impacto, você vai ter um grande resultado, você vai fazer menos e vai ter mais, você vai gastar menos e vai ter mais, porque Deus vai te mostrar, valeu a pena, valeu a pena, valeu a... Olha que interessante, lá estavam 3.000 judeus. Desses 3.000, estava um grupo que viu Pedro negar Jesus. Teve um grupo que viu. Aí o grupo que viu Pedro negar Jesus é o grupo que está olhando ele falando, espera aí, é ele? Ah, não é ele. Ah, não é ele. Não é ele. Não, mas não é ele. Não, é ele, mas não é ele. Por quê? Antes ele falou, não conheço. Agora ele está falando que ele não só conhece, mas ele acabou de receber ele que negou dentro dele. Ok. Peraí. É ele, não é ele. Quando você passa por uma conversão, as pessoas te olham e falam, é você, mas não é você. Veja, o conversor catalítico pega o gás e libera o gás. É o mesmo gás, ele não produziu mais gás, ele só modificou, ele converteu a essência dele, de muito tóxico para menos tóxico, de 100% tóxico para 2% tóxico. É o mesmo gás, mas não é o mesmo gás. Quando você se converte, você passa, veja, Pedro se tornou o apóstolo dos judeus. Pedro ganhou 3.000 dos seus irmãos depois que ele foi convertido. Você entende isso aqui? Diga amém. Se você entender que Deus está trabalhando em você para te fazer ter um grande impacto, você vai entender que daqui para frente vai acontecer isso aqui na tua vida. E eu termino com esse ponto. As pessoas vão te olhar e vão falar, nossa, é você, mas também não é você. É a mesma cara, mas não é o mesmo semblante. É a mesma pessoa, mas não é o mesmo humor. Como é que pode ser você e não ser mais você? Quando você se converte, vamos lá, quem se converteu aqui sabe que quando você se converteu, as pessoas começaram depois de um tempo a ter dúvidas se você era você. Teve gente até que perguntou para você, irmão, você está bem? Você está bem?
Você estava se matando de preocupação semana passada e agora você está mais calmo. O que houve? O que aconteceu? Você estava toda chorosa, se fazendo de leitão para mamar deitado. O que está acontecendo que você está bonita, com o rosto maquiado, bonita? Até outro dia você estava... E agora você está... Vai dar tudo certo, maravilha, Deus é bom, minha casa... O que houve? A pessoa não sabe que entre a última vez e a próxima vez você passou por uma conversão. E quando você passa por uma conversão, as pessoas te provam de um jeito diferente. Te provam. Bom, você sabe, né, meu irmão? Quando você está no trânsito, você está na Marginal Tietê, São Paulo. Pessoal, óbvio que é São Paulo, né? Vai falar. Você está na Marginal e você abaixa o vidro do carro. Irmão, você sabe que você ficar por muito tempo parado ali, você começa a sentir o gosto da toxina na tua boca. Você está sentindo gosto de 2%. Imagina se fosse 100% da toxina. Então o impacto que aquilo está tendo em você é diferente. Por quê? Porque aquilo foi convertido. Você entende isso aqui? Diga amém. Veja, se você pegar farinha, açúcar, extrato de baunilha, chocolate, fermento, ovos, você pega os ingredientes principais para fazer um bolo. O que você faz? Você pega, mistura todos eles, põe no forno, tira do forno, e aí você olha e lá está pronto o bolo, bonitinho. Agora eu vou te falar uma coisa que eu não sei se você já percebeu. Você sabia que o jeito que você vê o bolo depois de pronto é a mesma coisa que você está vendo antes de estar pronto? É a mesma coisa. Ali dentro está a farinha, só que de um jeito diferente. Está o ovo, mas de um jeito diferente. Está o fermento, mas está tudo ali dentro. É que tudo aquilo ali passou por uma conversão, uma mudança. E aí sabe o que é uma beleza? Quando você pega e corta o pedaço e você prova, a farinha que tinha um gosto, agora está com outro gosto. O açúcar que tinha um gosto, agora está com outro gosto. O fermento que tinha um gosto, está com outro gosto. Está tudo ali, é tudo aquilo, mas também não é mais o que era. Por quê? Porque quando você passa por uma conversão, você muda de tal forma que as pessoas falam: eu estou te provando de uma forma diferente. Eu não gostava tanto de ficar do teu lado, agora que eu fui convertido, irmão, isso é interessante. Eu sei de gente na igreja que quando começou a vir na igreja não suportava ficar comigo 10 minutos conversando, porque eu falava aqui espiritualmente, a pessoa falava aqui. Depois de um tempo que a pessoa foi se convertendo, ela se bobear, ela quer ficar 3 horas comigo conversando. Por quê? Porque ela já começa a ter um gosto diferente, porque o meu impacto na vida dela já é diferente. Ela fala: não, fica aqui, conversa mais um pouco, vamos falar mais um pouquinho de Deus. Por quê? Porque quando você se converte, quando você muda, você começa a receber as coisas com muito mais facilidade. E da mesma forma, essa palavra é exatamente para essa Santa Ceia. Quando você se converter, e eu estou falando para você que já é crente e para você que não é, quando você mudar o que tem que ser mudado na tua vida, você vai ver Deus criando um impacto através de você de uma forma tão diferente. Você sabe qual que é o problema da igreja? É que a gente pensa que vir na igreja resolve. Pode começar a resolver, mas não resolve. Porque a gente confunde que vir na igreja é garantia de que você vai para o céu. Mas se vir na igreja e te levasse para o céu, meu irmão, os bancos estariam lá. Os bancos estariam lá. Mas os bancos não vão estar lá porque está aqui dentro, não quer dizer que você já está lá com a tua vaga reservada. Você já não tem lá o teu lote reservado no condomínio das mansões celestiais. Você não tem. Igreja ainda é um lugar para a gente vir passar por uma conversão. A última coisa que eu queria que você guardasse hoje é que enquanto você não entender qual é a parte em você que tem que se converter, o potencial que você sabe que você tem vai ficar retido.
hoje, noite de Santa Ceia, a oração que você deveria fazer é: Senhor, eu quero tanto viver a minha promessa, eu quero tanto ser solto na atmosfera, eu quero tanto ver o meu potencial, mas me diz, qual é a parte que tem que se converter? Alguns de vocês, você tem que ter mais comprometimento com a igreja. Outros, você tem que ter mais comprometimento com Deus. Você não lê a Bíblia ao longo da semana. Você lê a Bíblia e quando lê, você só lê um verso batido. Você ainda não tem uma relação com Deus e quer que 2 horas de culto resolva na tua vida o que 7 dias na semana não resolveu. Então você joga para a gente a responsabilidade, sendo que você tem 90% da parte e a gente só tem 10%. Você sabe o que é interessante? Jesus falava para os discípulos: se o grão de trigo cair no solo e não morrer, fica sozinho, mas se morrer dará muito fruto. Em outras palavras, se eu não morrer não vai adiantar, mas se eu morrer eu vou dar muito fruto. Eu vim para ganhar uma família, eu já sou filho. Eu não vim como filho, eu vim como filho para ganhar uma família, então eu tenho que morrer. Eles ouviam isso, não entendiam que ele estava falando: eu vou passar pela cruz. Não entendiam, porque a Bíblia diz, ele falava por parábolas e eles não entendiam. O que cansa é que tem gente que de uma mensagem como essa parece igual aos discípulos. Ele escutou, mas não ouviu. Ele não entendeu que de todo mundo que estava na igreja para ouvir, com quem Deus realmente veio falar foi com você. Porque você não veio nos outros cultos, e se veio, você não ouviu tanto Deus como está ouvindo agora. E é nesse que Deus quer que você faça a seguinte pergunta, para que você tenha a humildade de se colocar na posição para receber a informação. Sabe por que Deus não vai te dizer o que você tem que se converter? Muda isso, muda aquilo. Porque se Deus fizer isso, Deus vai perder tempo. Porque Deus vai falar, vai te dar uma informação que você não quer receber. Você tem que ser humilde e falar: Senhor, me mostra. Porque se você é humilde para falar me mostra, você está dizendo: se o Senhor me mostrar, eu vou mudar. E sabe o que é o mais belo de tudo? Que você no fundo do teu coração sabe qual que é a área em você que tem que se converter. Guarde isso. Teu maior impacto depende da sua mais drástica conversão. Deus te abençoe. Fique em pé em nome de Jesus.